Boa tarde, meu nome é Thiago Nascimento, sou estudante de Engenharia Elétrica da Unicamp, sou 019. Aqui eu vou apresentar o meu trabalho de fim de curso, que foi orientado pelo professor Denis Fantinato. O nome do trabalho é Abordagem Híbrida com CNN e RNN para classificação de sinais RG em pacientes com esquizofrenia. A ideia do trabalho, no geral, foi criar um classificador onde a gente pegaria sinais de EEG, de pacientes com esquizofrenia, e também pacientes sem esquizofrenia, e tentaria classificar se a pessoa tem esquizofrenia ou não, se o paciente tem esquizofrenia ou não. Essa é uma ideia geral do que foi abordado aqui. A ideia era foi utilizar redes neurais. Então, aqui a gente tem uma abordagem com CNN, que são redes neurais convolucionais, e com RNN, que são redes neurais recorrentes. Elas são diferentes entre si, mas a gente também fez uma abordagem onde a gente junta elas duas, cria um modelo híbrido, utilizando a rede neural convolucional e a rede neural recorrente. Isso porque a rede neural convolucional ela tem essa capacidade de extrair características de um sinal. Geralmente, ela é mais comumente vista em visão computacional. Contudo, a gente também pode utilizá-la em sinais temporais, como foi feito aqui. E a rede neural recorrente, ela geralmente é mais especializada em pegar características temporais de sinais. Então, essa abordagem híbrida foi uma junção desses dois modelos, criando um modelo híbrido. No caso, falando um pouco sobre a esquizofrenia em si, né, que foi o transtorno mental, o dado que foi utilizado. A esquizofrenia é um transtorno mental que ele afeta milhões de pessoas no mundo, e geralmente ele tem sintomas como alucinações, delírios, mudança de comportamento, enfim, são comportamentos que afetam a vida do paciente, né? No caso, geralmente, essa doença, ela é diagnosticada por um médico, por um especialista, no caso, que ele analisa, faz um diagnóstico mais clínico mesmo, ele analisa o comportamento, de certa forma, ele analisa também os sinais de EEG. Então, uma abordagem muito mais clínica e subjetiva. No caso, aqui, é uma tentativa, né, como escrevi aqui, análise de sinais cerebrais, especialmente por meio de encefalografia, surge como uma alternativa promissora para identificar os marcadores biomédicos do transtorno. Então, aqui a ideia é criar esse classificador, onde a gente pode falar se a pessoa tem esquizofrenia ou não, como se fosse um próprio diagnóstico. A importância da análise de EEG para a identificação de marcadores biomédicos, oferecendo uma alternativa ao diagnóstico clínico tradicional. Nesse caso, no caso do nosso trabalho, né, os dados foram coletados numa base de dados, pública. No caso dessa pesquisa, que foi pego esses dados, foi feita com 14 pacientes, 14 desses pacientes com esquizofrenia e 14 pessoas que não têm esquizofrenia. Geralmente, entre esses pacientes foram pegos 7 mulheres e 7 homens, tanto para pessoas sem esquizofrenia quanto para pessoas com esquizofrenia, com a idade mais ou menos variando entre 28 anos. Os critérios de inclusão, diagnóstico com base na CID-10 para esquizofrenia paranoide e um período de wash-hold de medicamentos de no mínimo 7 dias antes da coleta, garantindo sinais menos influenciados por medicamentos. Ou seja, pacientes com esquizofrenia ficaram 7 dias sem medicamentos, no caso, para evidenciar mais ainda esses sinais emitidos por pacientes com esquizofrenia. Configurações EEG, dados coletados durante 15 minutos de repouso, com olhos fechados, utilizando a montagem padrão 20x10, com 19 canais e frequência de amostragem de 250 Hz. Falando mais sobre esses dados, foram utilizados dados brutos de EEG. No caso, houve uma filtragem, houve normalização, mas a ideia aqui foi utilizar os dados brutos. Em outros estudos,
são utilizados os tipos de conexões entre os canais e a força entre essas conexões, onde um certo canal influencia um outro canal. E só que aqui foi utilizado os dados brutos de EEG dos pacientes. Então, falando um pouco, a filtragem foi a aplicação do filtro Butterworth para separar os sinais em bandas de frequências relevantes, delta, teta, alfa, beta e gama, eliminando os ruídos como interferências musculares e cardíacas. Geralmente, em alguns casos, esses dados de EEG são influenciados por, sei lá, por alguns ruídos. Por exemplo, dados oculares. Muitas vezes, a frequência da luz consegue influenciar os dados que a gente pega vindos dos dados dos eletrodos oculares. E isso e outros sinais do corpo, como o batimento do coração, também ele afeta esses dados de EEG. Então, nesse caso, a ideia aqui foi eliminar esses ruídos para ter um sinal bruto, porém filtrado. Segmentação, os sinais foram divididos em janelas de 25 segundos, sem separação, garantindo uma análise granular. Normalização, uso do Standard Scalar para padronizar os dados e facilitar o treinamento dos modelos, reduzindo a influência de escalas diferentes entre variáveis. O Standard Scalar foi muito importante, porque geralmente os dados de EEG existem picos muito grandes, e para se utilizar para utilizar redes convolucionais, redes neurais no geral, esses dados precisam geralmente estar normalizados. Então, aqui a gente utilizou o Standard Scalar. Extração de características, a separação por bandas de frequência permite capturar padrões específicos associados ao funcionamento cerebral e potenciais disfunções em pacientes com esquizofrenia. Cada segmento de EEG foi tratado com uma matriz de 6.250 amostras por 19 canais, permitindo que os modelos capturassem tanto informações espaciais quanto temporais. Beleza. A modelagem. Os modelos que foram utilizados aqui, foi utilizado a CNN, que é o Convolutional Neural Network, que para extrações de padrões espaciais e sinais. No caso, geralmente quando a gente fala de CNN, o kernel ele é uma matriz quadrada, só que aqui é uma matriz para pegar esse sinal, que no caso não é diferente de uma imagem, é um sinal linear, né, que é um sinal temporal. A gente adaptou essa CNN para ter uma dimensão em vez de 3, no caso como é comumente abordada em sinais, em imagens, por exemplo. LSTM e GRU, que são as redes recorrentes utilizadas, elas capturam dependências temporais e também eu utilizei outro modelo, que é um MLN, um MLP, desculpa, um Perceptron para efeito de benchmark, né, para comparação. E também algumas abordagens híbridas, como a CNN mais a LSTM e uma CNN mais uma GRU. Estrutura do modelo híbrido. Camadas convolucionais para detectar padrões locais, camadas recorrentes para modelar como os sinais variam ao longo do tempo, e camadas densas para combinar as representações e realizar a classificação final. No caso, como aqui foi dito, né, essas camadas de diferentes redes foram utilizadas para casos específicos. E no final, existia sempre uma camada densa para fazer essa classificação final, como geralmente ocorre em uma rede convolucional. No final, depois de ter implementado os modelos, como estão bem descritos, né, as arquiteturas estão bem descritas no TFC, após implementar os modelos, a gente conseguiu alguns resultados. No caso, foi utilizada uma validação cruzada, que validação cruzada é estratificada por grupos, garantiu que os dados de um mesmo paciente não fossem usados simultaneamente para o treinamento e teste, evitando vieses. No caso, quando foi feita essa validação, a gente pode até ver aqui o gráfico, né?
Houve, observando a acurácia por épocas, observa-se que o modelo, principalmente esse modelo que foi um modelo híbrido, né? Ele aprendeu muito rápido com o treinamento. E na validação, ele também, depois de certas épocas, né? Depois, sei lá, de 30 épocas, ele teve uma acurácia muito alta, próxima a 1. No caso, pode-se falar um pouco de overfitting aqui. Contudo, como a perda também ela foi muito baixa, ela acompanhou, ela foi inversamente proporcional à acurácia, na validação também, né? A gente pode falar que o modelo treinou bem e conseguiu capturar diferentes. Conseguiu generalizar bem também. Contudo, vale ressaltar que os dados são limitados, são poucos dados, e o modelo talvez tenha se adaptado bem, se adaptado demais a esses dados. Então, talvez gerado um pouco de overfitting aqui. Mas, para o que foi analisado, foi conseguido uma boa precisão. No caso, as métricas de desempenho utilizadas foram acurácia, precisão, recall, F1 score e o AUC. Como a gente pode ver aqui, né? O maior AUC, como já era esperado, foi o do CNN, né? O AUC, ele é uma métrica que ele avalia o desempenho do modelo como um todo. No caso, são a taxa de falsos positivos e a taxa de falsos negativos. A área sobre a curva ROC. No caso aqui são as curvas ROC. O AUC maior foi do LSTM, mais CNN, que no caso é o nosso modelo mais robusto, com um AUC de 0,95% e acurácia 0,92%. O MLP, como a gente pode ver, ele não é uma rede neural recorrente, nem convolucional, então o desempenho dele foi muito baixo, né? Fazendo a comparação do AUC, foi 0,5. Ele tanto acertava, errava, sei lá, com a mesma acurácia. E os outros modelos também, né? Como a gente pode ver, o segundo modelo híbrido utilizado foi uma CNN com XRU, que teve um bom desempenho também. Teve um AUC 0,86. E somente analisando o LSTM, né? A gente teve um AUC de 0,84, que também foi muito bom, utilizando somente a rede recorrente. E é basicamente isso os resultados. Dessa forma, pode-se falar que o modelo ficou um modelo robusto, um modelo utilizável. E é basicamente isso o meu trabalho de fim de curso.